Sejam bem-vindos. Gente, eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu já dei as boas-vindas, já guardei uns minutinhos iniciais aqui. E como eu sou, de certa forma, eu gosto de entregar o conteúdo, eu já vou ingressar. Talvez vocês lembrem que nas lives anteriores eu falei sobre uma das coisas que eu falei, principalmente na primeira live, foi sobre oração. Oração. E tem uma coisa que eu sempre, e hoje eu trouxe ela aqui, que eu sempre tenho comigo, que é isso aqui. Eu tenho isso aqui, eu tenho plastificado, bonito. Esse aqui eu só imprimi ali. Eu pedi para a pessoa da minha equipe, para a Vitória, imprimir isso aqui. Ou seja, o que você percebe na palavra oração? Ação. Ação. Quem consegue compreender que além de orar, além de acreditar na palavra da Bíblia, além de acreditar no Criador, naquilo que você acredita, você também precisa agir. Além de orar, você precisa orar e agir. É a união dos princípios bíblicos com a ciência. Oração, ação. Porque se você não age, os resultados não brotam na sua vida do nada. Não surgem por si só. Felipe, mas o Criador vai trazer resultados para a minha vida. Eu acredito e concordo que Ele vai trazer resultado para a sua vida, mas eu tenho plena certeza que se você agir, você vai antecipar esse resultado. Se você agir, você vai consolidar um resultado. Se você agir, você vai trazer coisas novas para a sua vida. Então, quem acredita que sim, além de orar, você precisa agir, escreve ação aí. Escreve ação. Porque é importante você evidenciar essa palavra na sua mente, ação, orar e agir, agora imagina, aqui não está escrito or dormir, or depois, or procrastinar, or não tenho tempo, or não consigo, or não posso, or não vou. Não, é oração, é oração. Se você ora, mas você não age, o resultado ele é muito tímido. Porque algumas pessoas alcançam o sucesso enquanto a maioria fracassa mesmo orando e mesmo acreditando em todos os princípios que estão na Bíblia, porque eles não estão agindo de forma congruente. E tem aqueles 7 princípios muito famosos, acredito que talvez um dos mais conhecidos, princípios que envolvem Bíblia. Esses 7 princípios eu quero trazer eles para vocês hoje e mostrar que nos 7 princípios você precisa acreditar na palavra, acreditar nos princípios e agir. Lembrando vocês, eu não estou falando de nenhum tipo de religião. Não é isso. Você continua acreditando na sua. Eu estou falando em princípios que estão na Bíblia e estou falando de princípios empíricos, coisas do dia a dia que você pode observar em pessoas que tomam atitudes em relação ao que elas querem e pessoas que quando querem algo, elas ficam esperando que aquilo aconteça. A minha irmã, eu tenho 2 irmãs, a Sheiva, que ela acabou de escrever ação ali, obrigado. Ela acabou de escrever ação ali na live. Ela é psicóloga, faz parte do grupo da empresa, está também desenvolvendo um produto sensacional em termos de desenvolvimento pessoal. Nos próximos dias nós faremos uma live falando sobre esse conteúdo e mostrando para vocês o quão poder existe para você mudar. E eu tenho uma segunda irmã que chama Emily, e geralmente ela está aí pela live, talvez ela esteja agora por aí também. E a Emily, ela quando criança, eu lembro que um dia ela perguntou para minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa muito abençoada, de muito amor, mas foi uma pessoa também que ao longo da vida dela, ela passou por seus desafios familiares, passou por várias vezes na vida dela, ela gostaria de fazer coisas e não podia, e isso eu percebi que no longo do caminho eu estava replicando um padrão. Não é um conteúdo sobre essa live, mas muitas pessoas precisam observar que em suas vidas elas acabam repetindo um padrão. Elas acabam repetindo um determinado padrão, e esse padrão que as pessoas repetem sempre, os pais são a origem de todos os nossos sintomas, seja pelo excesso, seja pela falta. Os pais foram os primeiros amores, os primeiros mentores, os primeiros líderes, quem condicionou a forma de pensar, sentir e agir. Ou seja, você fala português e me compreende agora, eu falando em português, porque a sua língua nativa é português. Se eu falar aqui em inglês, talvez 10% de vocês me compreendam. Por quê? Porque você não estudou essa língua e tem como língua nativa o português.
Aí eu pergunto, a sua forma de se comportar na vida, a sua forma de agir, a sua forma de sentir, sempre tem como base a sua língua nativa, ou seja, a linguagem que você aprendeu com os seus pais, a forma de pensar, sentir e agir está instalado na sua mente. E se alguém chegar e tentar falar em inglês com você, você vai querer rejeitar, você não vai dar muita veracidade, ou talvez você não vai se conectar com aquilo e não vai ligar para uma mensagem tão profunda. Por quê? Porque a sua língua nativa é português. Quando lançaram a eletricidade, a maior parte das pessoas eram contra, com medo da morte. Hoje ninguém vive sem eletricidade. A eletricidade salva vidas. A eletricidade traz luz para todo esse estúdio aqui. A eletricidade faz eu carregar o telefone para falar com vocês. A eletricidade salva a vida dentro dos hospitais, mas as pessoas eram contra. Por quê? Porque elas não entendiam o real valor disso e o cérebro dela buscava rejeitar com base em um padrão de linguagem que ela tinha. Ela olhava para a luz e enxergava perigo, danger, perigo, perigo quando olhava para a luz. Da mesma forma, talvez você não compreenda como a luz funciona. Você não compreenda exatamente como a luz funciona, assim como eu. Eu não compreendo exatamente como a luz funciona, mas tem luz por tudo aqui. Tem luz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luz iluminando todo esse estúdio aqui, porque nas câmeras atrás aqui eu estou fazendo uma gravação e essa série depois vai para o YouTube. Então, eu não sei como funciona a luz, mas eu uso disso. E você vai compreender por que eu quero que você entenda isso. Talvez você também não sabe como funciona a luz. Você não sabe como que a luz passa aqui dentro, os fios e tudo isso, mas você usa a luz. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu aperto na tomada e eu ligo a luz. Talvez você não compreenda exatamente porque não estudou sobre como o cérebro funciona, como o sistema nervoso funciona e como os princípios bíblicos funcionam. Mesmo que você não compreenda como funciona, usa disso, tá lá. Usa desses princípios bíblicos, usa desses princípios científicos que eu estou fazendo para você, que é a Bíblia e a ciência de mãos dadas em prol da fé, da esperança e da mudança do mundo, que sim, eu acredito que é possível mudar, mas o mundo muda quando você muda. Então você tem um padrão enraizado muito grande na sua vida e a melhor forma de começar a mudar isso é reconhecer isso. Reconhecer que padrões existem na sua vida. Parar para se perguntar em alguns momentos por que eu ajo dessa forma em determinadas situações. Por que eu tenho tantos pontos fortes, por que eu tenho tanta virtude e por que eu tenho tantos pontos de melhoria. E o que você precisa fazer é compreender que esses pontos de melhoria, ele é um padrão que você fez repetidamente. Você não falava português, você aprendeu a falar português. Então foi um padrão, você não nasceu com isso instalado, literalmente, um padrão comportamental em você. Você pode ter nascido com um propósito, com uma missão, que não é um conteúdo que eu vou trabalhar hoje, mas você pode ter nascido com um propósito, com uma missão, claro que sim, mas os comportamentos ao longo da vida, eles foram instalados cientificamente falando agora, com essa conexão com a Bíblia, através de recorrência, volume e longitude. Então, conhecimento, prática e repetição. Isso instalou um padrão de comportamento. Quando você quer aprender um segundo idioma, você precisa começar a interagir com esse segundo idioma, você precisa se conectar com esse segundo idioma, você precisa falar a língua do segundo idioma, você precisa de imersão no segundo idioma. Qualquer mudança de comportamento que você quer na sua vida, você precisa acreditar nos princípios bíblicos, você precisa acreditar naquilo que está lá na palavra, mas ao mesmo tempo você precisa entender a ciência por trás da mudança. Você precisa entender oração, não é hora procrastinar, não é hora depois, é oração, é agora que as coisas acontecem. E antes, quando eu citei das minhas duas irmãs, a Sheiva que está ali na live e a Emily, é por quê? Porque a Emily tem 12 anos, nós somos 20 anos de diferença um do outro. E ela perguntou, eu lembro claramente, quando ela tinha aproximadamente 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade, ela perguntou para a mãe o que ela ia, onde é que ela ia morar, o que ela ia fazer quando ela crescesse, quem que ia cuidar dela quando ela crescesse. E aí naquele momento a mãe ficou sem respostas e eu também, mas ela disse, quando chegar lá isso vai acontecer. O que acontece às vezes com as crianças, por exemplo, o que é um processo natural, mas que o adulto repete um padrão, é o seguinte: ela estava querendo entender o futuro dela com a mente do presente. Ou seja, o futuro, tem gente que diz, o futuro a Deus pertence. Ok, tudo bem, o futuro pode a Deus pertencer, pode sim. A questão é que, se Ele preparou algo magnífico para você, mas você está hora depois, aquilo que é magnífico preparado para você
É muito lento o resultado, muitas vezes não acontece porque você não está agindo, porque você não está compreendendo que ele te deu a sabedoria para, com a sabedoria, usar dos princípios bíblicos para viver a missão que ele preparou para você. Agora, se ele prepara a missão e a sabedoria, ele te deu o início e o final, o meio é com você. Então, se ele te deu uma missão incrível para a sua vida, algo que está lhe esperando de forma incrível, e também te deu no início o princípio da sabedoria, você precisa usar o que ele já te deu para viver aquilo. O problema é que as pessoas não compreendem e elas ficam paradas lá. E se você for assistir as lives anteriores, que vai ficar disponível para vocês no YouTube, as lives anteriores eu falo sobre isso, então não vou ser repetitivo e trazer o que eu já falei, mas eu falo sobre essa questão do cumprir as ações que está no princípio da Bíblia. Eu trouxe até princípios em relação a isso. Então, naquele momento, com 4 ou 5 anos de idade, a Emily queria saber algo do futuro com a mente dela do presente. O problema de muitas pessoas que não conseguem evoluir é que elas querem coisas para o seu futuro com a sua mente do presente. Ou seja, não vai dar para chegar lá sendo o mesmo. Não vai dar para chegar lá sendo o mesmo. Se você quer coisas novas para a sua vida, você precisa fazer coisas novas. Tem gente que quer evoluir sendo o mesmo. Não vai dar. Aquilo que você sabe te trouxe exatamente onde você está, utilizando o princípio bíblico da sabedoria. O seu próximo nível não vai dar para chegar lá sendo o mesmo. Você vai ter que se desenvolver coisas novas que são princípios da Bíblia, princípio da renovação. Lá não diz o princípio estático, continua igual que eu preparei algo para você e você não fazendo nada, ficando igual, parado, vai viver aquilo. Não! Ele diz, eu preparo algo incrível para você e através da sabedoria e da renovação você chega lá. Ou seja, renovação. Todas as palavras poderosas da Bíblia têm ação, renovação, oração, inspiração, estimulação, determinação, inspiração no sentido de inspirar os outros também e não só a si mesmo. Ou seja, eu poderia ficar a live inteira falando palavras bíblicas com o princípio da ação, não o princípio de ficar em casa dormindo esperando que as coisas aconteçam. Você precisa agir apesar de. Então, dentro desses 7 princípios da Bíblia, o princípio número 1 é o caráter. O que é o caráter? Caráter é nunca negocie seus valores. Você vai precisar deles ali na frente. O caráter, ele é um conjunto de habilidades dentro da Bíblia. O caráter é você entender que quando você tem uma oportunidade de utilizar o caminho do bem, você utiliza o caminho do bem. Você não utiliza o caminho mais fácil, você utiliza o do bem. Porque o bem sempre vence o mal. Sempre. Então, no momento em que você escolhe um caminho, o caráter, ele é muito poderoso na sua vida, porque pessoas que agem com base em seu caráter são pessoas que talvez momentaneamente ele olhe e pense, eu não estou conseguindo chegar lá, mas você vai chegar lá de uma forma abundante. De uma forma, olha que legal aqui na live a palavra, o que a Sibeli colocou, salvação, ação, salvação. Então tudo está ligado com ação. Por quê? Porque quando você quer ser salvo, o Criador já te deu o princípio da sabedoria e do livre-arbítrio. A questão é como você usa o princípio da sabedoria e do livre-arbítrio. Porque a maneira como você usa isso está ligado ao seu caráter. O princípio 2, ele é um princípio chamado de mordomia. E aí que algumas pessoas confundem mordomia com preguiça. E dentro da ciência, dessa conexão da Bíblia com a ciência, as pessoas muitas vezes têm uma inibição psicomotora, que é a preguiça. Elas têm uma inibição psicomotora, elas não agem. E aí acontece o quê? Porque ela não está olhando para os princípios bíblicos, que é quero que terás vida, e vida em abundância. É vida em abundância, não é em escassez. Tudo que for escassez é diferente da abundância, é uma disfunção. E tudo que não tem função precisa ser desenvolvido, trabalhado e construído algo proativo e positivo em relação àquilo que não tem função. A maior parte das pessoas, elas buscam a medicina na doença e não na saúde. A maior parte das pessoas buscam a medicina na doença e não na saúde. É só quando elas estão doentes elas vão buscar. E não por prevenção e precaução. O que tem na palavra prevenção? Precaução. É o ato de se precaver. É o ato de se prevenir. É o ato de ter caráter.
que é um dos princípios. Então, quando se fala de Bíblia, às vezes as pessoas se comportam da mesma forma que na vida dela. Ela busca somente a medicina na doença e não na saúde. A mesma coisa acontece na Bíblia. Elas buscam o princípio bíblico somente quando vem um Covid por aí. Sabe qual é a palavra mais buscada no Google neste momento? Uma das mais buscadas? Fé. Nunca nesse século fé foi tão buscado quanto agora. Por quê? Porque elas estão buscando a salvação. Elas estão buscando, no exemplo que eu falei de ciência, as pessoas buscam a medicina na doença e não na saúde. Aonde que elas foram buscar? Agora, quando elas sentiram um desconforto. Sabe qual é a grande virtude dos princípios bíblicos? A grande virtude do Criador é que Ele está de braços abertos para te receber, não importa quando. Ele está. Por mais que você negligenciou, se você chegar hoje lá e você querer começar a cumprir hoje com os princípios, Ele está de braço aberto para te receber. Agora, tem uma coisa na vida, é que uma vez uma palavra lançada para outra pessoa, você nunca mais vai conseguir desdizer. Você não consegue desdizer alguma coisa. Princípios espirituais, princípios bíblicos, ele está sempre de braço aberto. Agora você vive um mundo coletivo também com pessoas além de princípios. E às vezes palavras que você não se contém e ofende outras pessoas, isso pode talvez no emocional da outra pessoa ser irreversível. Por mais que você use o princípio do perdão 70 vezes 7, não importa. Outras pessoas talvez não tenham o mesmo condicionamento neural e emocional que você e não vai saber lidar com isso. Então você tem que compreender que por mais que o Criador esteja esperando por você, Ele esteja de braços abertos para você, se aqui nesse plano você não faz a sua parte, você não tem recompensa aqui nesse plano material, nesse plano físico. O princípio da mordomia que diz lá, tem várias interpretações, mas uma delas que nós podemos interpretar, e tudo está na interpretação, tem gente que não fala esse idioma aqui que a gente está falando. Tem gente que só fala idioma do medo, da insegurança, da incerteza, da raiva, do rancor, da opressão. Tem pessoas que por mais que você entregue o seu melhor, palavras, o melhor que pode ajudar elas não vão saber absorver aquilo. Elas vão achar defeitos. E quando uma pessoa acha defeito em algo tão verídico em termos do que nós estamos trazendo aqui, porque aqui não tem religião por trás, aqui são princípios da Bíblia unidos com a ciência, isso tem a ver com a pessoa. Quando você está sentado no sofá assistindo algo, não só como essas lives aqui, mas em qualquer outro cenário, lugar ou momento, quando tem alguém, quando tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, estarei presente. Isso é o que está nos princípios da Bíblia. Então, quando você está assistindo algo aqui, você consegue perceber nitidamente que são princípios do amor, princípios da caridade, princípios da entrega de algo para uma pessoa, e isso tem a ver com mordomia no sentido de ser mordomo, de servir. O que eu estou fazendo para vocês agora? O que Jesus fez? O que grandes mentores fazem? O que muitas pessoas quando ajudam o mundo fazem? Eles são mordomos. O que o Bill Gates faz pelo mundo? Ele é um mordomo. Ele traz mordomia no sentido de ajudar o mundo, de servir o mundo, e não de ficar sentado dormindo esperando que as coisas aconteçam na sua vida. Não! É no sentido de buscar segurança, de buscar conforto para você e sua família, o que é natural, mas é buscar, é com oração, é ação, é talvez com superação. Por trás de toda pessoa de sucesso existe uma história de superação. Por trás de toda pessoa de sucesso existe uma história de superação. Ação. Superam ações que elas eram limitadas por aquilo. Então é muito comum, por exemplo, você estar sentado no sofá assistindo algo como eu estou te entregando agora, com princípios em amor, em serviço, servir o mundo, e ter gente do lado, isso aí é bobagem, isso aí não sei o quê. Isso não é sobre mim, não é sobre você, é sobre essa pessoa medíocre. E a palavra, cuidado com a palavra medíocre, significa estar na média. Cuidado para não estar na média. A média vem de mediocridade. São pessoas que ainda não falam a nossa língua, são mirins. São bebezinhos, são inocentes em termos de mudança comportamental. Geralmente esse tipo de perfil, eu faço um convite para você com esse tipo de perfil. Pede para essa pessoa subir na balança, pede para essa pessoa tirar um extrato da conta bancária, pede para essa pessoa fazer um exame de sangue e pedir para medir o nível de cortisol no corpo dela, e também pede para essa pessoa chegar, olhar nos olhos das pessoas que realmente ela ama e dizer o seguinte: eu tenho sido a pessoa que você espera de mim?
Eu tenho entregado amor, carinho e compreensão para você? Ou a maior parte do meu tempo eu tenho sido irritante, eu tenho estressado você, eu tenho destruído a sua saúde mental e emocional? Que você vai começar a compreender como vivem as pessoas que não acreditam no que a ciência e no que a Bíblia mostra. É muito simples. E sabe o que eles tentam fazer agora? Se defender, ao invés de mudar. Ou seja, eles oprimem ainda mais, por quê? Porque eles estão mentalmente alienados. E o que nós estamos fazendo aqui sem fim religioso é desalienar a sua mente, é mostrar somente num viés de princípios científicos, de mudança de comportamento, que sim é possível você ser um pai melhor, um líder melhor, um irmão melhor, uma pessoa melhor para a sociedade, um mordomo melhor, ou seja, alguém que serve mais. Alguém que serve mais. Então, quando a gente começa a entender que a palavra, por exemplo, eu gosto muito o que a Rose comentou aqui, ó. A pessoa medíocre não tem fundamento, é pobre em todos os sentidos. A Rose é uma pessoa muito sábia, todas as colocações que ela faz aqui, elas são excelentes e muito pontuais. Obrigado por compartilhar, Rose. Quando a gente olha isso aqui, é pobre em todos os sentidos. Olha que legal isso aqui, por quê? Legal no sentido de compreensão. Por que isso aqui é legal? Porque quando a gente pensa em pobreza, muitas pessoas cresceram entendendo que pobreza tem a ver com dinheiro. Vai ter uma live que eu vou falar aqui sobre essa relação Bíblia, ciência e dinheiro. Eu vou trazer essa relação aqui para vocês. Eu vou mostrar claramente tudo que existe em relação a isso de uma forma não religiosa, mas sim de oportunidade de vida. Agora, essa questão da pobreza é o seguinte: eu conheço pessoas que são financeiramente livres, que são pessoas financeiramente bem-sucedidas, mas falidas na saúde. Falidas na saúde. Financeiramente, elas são ricas, mas elas são pobres em saúde. Elas são pobres em equilíbrio de vida. Elas são pobres na família. Elas são pobres espiritualmente falando. E elas são ricas financeiramente. Por quê? Porque o equilíbrio, a sabedoria bíblia, está a ver com equilibrar. Se você for observar, Buda falava das linhas retas. O caminho do meio, nem o excesso nem a falta. Todo excesso e toda falta esconde algo. Então, a pior pobreza, exatamente isso que a Lana falou aqui. A pior pobreza é a de espírito, exato, porque quando você tem um espírito pobre, o espírito pobre ele busca materializar coisas. E as pessoas de espírito pobre são pessoas que compram compulsivamente, mesmo sem ter um motivo predominante para comprar, e acabam entrando em dívida porque ela quer cumprir uma lacuna de espírito que está faltando ali. São pessoas que agem com muita raiva para tirar aquela raiva e entregar aquilo ao mundo. Ou seja, o princípio da pobreza, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, mas a única coisa que tem são bens materiais. O princípio da riqueza está ligado à saúde e disposição, está ligado ao ambiente familiar próspero, está ligado a seguir os princípios daquilo que você acredita espiritualmente falando, está ligado também a uma construção de uma educação mental que vai te garantir uma vida plena e abundante, está ligado à educação continuada, está ligado aos princípios da sabedoria, está ligado à oração e também está ligado a um equilíbrio financeiro. Porque quem que pode ajudar mais pessoas? O dinheiro só potencializa o que uma pessoa é. Lembre-se, pessoa boa com mais dinheiro, mais bondades. Pessoa má com mais dinheiro, mais maldades. O dinheiro ele é bom e importante naquilo que ele é importante. O problema é quando as pessoas começam a colocar o dinheiro na frente da família, da qualidade de vida, da sua saúde e tantas outras coisas. A gente tem que entender o equilíbrio disso tudo. Vai ter um momento que eu vou trazer isso, aprofundar a importância disso. Então o princípio 2 de mordomia está ligado no sentido de você buscar uma vida de conforto e de serviço. Servir ao outro. O que eu estou fazendo aqui é um princípio de mordomia. Eu estou sendo seu mordomo, eu estou servindo você para a sua mudança. O princípio número 3 é o autogoverno. O autogoverno é dentro da linha da neurociência ou da linha da ciência, que é a minha base primária de estudo, está ligado a autodomínio. Isso é o autogoverno, a capacidade de dominar a própria vida, de dominar os princípios de controle de avareza, da oração, do jejum, da capacidade de você dominar o desejo mental e tantas outras coisas que podem gerar uma consequência negativa na sua vida. O autogoverno, dentro dos princípios bíblicos, conectado com a ciência, é o autodomínio. Conectado com a ciência, isso está ligado a equilíbrio emocional.
Porque uma pessoa equilibrada emocionalmente é uma pessoa que consegue ter o autodomínio, consegue ter o autogoverno que a Bíblia mostra. Lá em 1925, quando Maslow falava sobre isso, a Bíblia já falava quantos mil anos antes sobre autogoverno, já estava lá quando Maslow trouxe das necessidades básicas dos seres humanos. Aí depois, em 1995, Daniel Goleman escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, que teve edição revista posteriormente, e esse livro mostrando que as pessoas que construíam sucesso em suas vidas eram pessoas que tinham um grande poder de domínio da inteligência emocional, ou seja, tudo que a ciência mostra já estava lá nos princípios bíblicos dentro de autogoverno. A questão é, se você acredita na ciência, se agarra na ciência, se você acredita na Bíblia, se agarra na Bíblia. O que eu sugiro é fazer com que ambos andem de mãos dadas. Eu vou colocar, gente, eu tenho recebido tanto depoimento incrível, e entre um deles, e muitos deles de pessoas que não acreditavam nos princípios bíblicos por conta daquilo que o humano estava fazendo. E hoje estão passando a acreditar. Eu vou publicar um deles hoje, que eu pedi permissão para a pessoa, porque eu não estou vencendo responder todas as mensagens, eu sempre busco responder todo mundo. Meu WhatsApp faz tempo que eu não consigo mais deixar ele atualizado lá, e não é coisa que eu posso terceirizar o que tem lá. Da mesma forma que o meu Instagram, eu gosto de ter essa proximidade com as pessoas, cada vez está mais difícil de conseguir, mas eu estou me esforçando o máximo para isso. Então o autogoverno tem essa capacidade de autogestão, dentro do princípio bíblico é você ter um autogoverno. Dentro da neurociência é ligação direta com a inteligência emocional. Autodomínio, você desenvolver inteligência emocional. Mais de 80% das pessoas fracassam por falta de inteligência emocional. Não é por não ter competência técnica, não é porque ele não sabe o princípio bíblico, é porque ele não usa o princípio bíblico. Não é porque ele não acredita, é porque ele não coloca em prática, por isso que ele não tem resultado. Isso está ligado ao autogoverno. Agora, dentro dos princípios da ciência, a gestão emocional, o autodomínio, a inteligência emocional está ligado à liderança, comunicação, relacionamento interpessoal. Tudo isso tem uma ligação muito grande com o autodomínio, com o autogoverno, com a autogestão. O princípio 4 está ligado a semear e colher. O que é isso? Semear e colher. Na live, eu não lembro agora o número, se foi na 2 ou na 3, eu falei sobre todo plantio traz uma colheita. Agora, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Ou seja, você plantando ou não, você vai colher. Se, por exemplo, você está colhendo agora dificuldade em alguma área da sua vida, tem a ver com coisas que você plantou anteriormente ou coisas que você deixou de plantar. Se você deixou de plantar amor, carinho e compreensão nos relacionamentos, nesse momento você está colhendo distanciamento emocional de quem você ama, por não ter plantado isso. Então esse princípio 4 aqui do 7 é semear e colher. Agora tem gente que, por exemplo, eles vão lá e eles plantam, mas eles não cuidam, eles somente plantam, eles não cuidam. Num casamento, por exemplo, a pessoa no início do casamento, ela entrega o seu melhor, ela entrega toda uma conexão, é conexão sexual de maior intensidade, é carinho, é atos de serviço, é amor, é tempo de qualidade juntos, é bons momentos. E aí, com o passar do tempo, ela para de semear aquilo que fazia o relacionamento prosperar, e tudo que você não coloca lenha, o fogo apaga. E esse é um momento que, se você está nesse estágio no seu relacionamento conjugal, é um momento, e eu senti a vontade de passar essa mensagem agora, talvez faça sentido para você, de você voltar a semear coisas que lá no início você fazia e prosperou no relacionamento, e agora você parou por consequências das atitudes do relacionamento, por consequências de comodismo, por consequências do nascimento do filho, e aí você acaba dando uma desculpa, e aquele que é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então tem tanta coisa que talvez você deixou de fazer, que era o que fazia você colher aquela conexão maior no relacionamento, e hoje você não se conecta mais. E eu sugiro que você, por exemplo, tem o treinamento que chama Ponto de Virada. Se você quer saber mais, clica no link aqui que tem no meu Instagram. No primeiro link ali vai ter sobre o ponto de virada, mas como eu não estou aqui para falar do ponto de virada, eu não vou falar sobre isso. Mas lá eu tenho um conteúdo chamado Censurado, que é voltado somente para casais. Dentro desse conteúdo eu falo de dois conjuntos de regras
de afastamento e regras de aproximação. Ou seja, existem regras de afastamento e regras de aproximação quase que universais com base em todo o sistema emocional, neurológico, endócrino e límbico. Ou seja, a forma como você se conecta ou se afasta de outra pessoa. E dentro de regra de aproximação e regra de afastamento no relacionamento, uma das regras de aproximação chama-se atenção. Atenção. Quanto mais você dá atenção genuína para outra pessoa, mais a pessoa se aproxima de você. E uma das regras de afastamento é falta de tempo de qualidade. Então, aproximação, uma das regras de aproximação, isso é um conteúdo que lá eu fiz em deu quanto tempo aquele conteúdo? Acho que 1h30, com os 2 módulos juntos passou de 2 horas, né? Foram 2 horas e pouco falando sobre esse conteúdo que eu estou falando aqui em 2 minutos para você compreender a profundidade sobre isso. A gente trabalha princípios que são fundamentais para um relacionamento prosperar, para salvar um relacionamento ou fortalecer. E essa dica que eu te dou aqui é isso. Se você quer utilizar uma das regras de aproximação, dê mais atenção para as pessoas. Hoje elas estão sentadas no sofá, cada uma num telefone. Dê mais atenção, se conecte mais com a pessoa. E uma regra de afastamento é não ter tempo de qualidade junto. Levanta de manhã, vai correndo para o trabalho e volta e vem meio-dia e conversa rapidamente, volta para o trabalho e à noite tem uma coisa para fazer e outra. E quando vê vai dormir e vem segunda e terça, quarta, quinta e sexta e sábado já fica mais uns compromissos lá e aí no sábado tá um pouco estressado, discute. Aí lá no domingo, meio-dia tem um bom momento. Então de 7 dias tem um almoço de bom momento. E o resto tudo é afastamento. Isso acaba dentro da ciência gerando um processo de entropia emocional, que é a desordem de um sistema emocional e gera um afastamento, distanciamento emocional. Então aproxime-se das pessoas, semeie e colha. A mesma coisa na sua carreira profissional. Não basta você ter uma habilidade se você não está sempre nutrindo essa habilidade. Você precisa pegar aquilo que você acredita que é um diferencial seu e nutrir isso. O princípio número 5 é a união. O que é isso? União. Por exemplo, quando você observa quem que compete, a união, ela está diretamente ligada a você compreender que nós vivemos um mundo coletivo. Se vivemos um mundo coletivo, a união significa que quanto mais afastado eu tô, menos conectado eu tô. Só que aí vem um princípio que você encontra as passagens na Bíblia e na ciência. Você precisa observar quem são as pessoas que você convive e o que você absorve dessas pessoas. Porque a união, nós temos uma área, a união é um princípio bíblico. Agora, dentro do business, se fala em networking. Da onde que o business tirou essa essência do networking, da conexão com pessoas que já têm o resultado que você quer, da conexão com algo maior? Da Bíblia, da união, desse princípio de união da Bíblia. A pergunta para você nesse item é com quem você se une. Você se une ou aprende com pessoas que agregam na sua vida? O que eu faço aqui em todos esses conteúdos? Hoje eu entrego 10 horas por mês gratuito. São 10 horas. Se você se unir com essas 10 horas de conteúdo, você vai fazer um upgrade da sua vida, porque aqui você só vai encontrar palavras de amor, palavras de serviço, de conexão, de ajuda mútua, de respeito, de ajuda ao próximo. É isso que você encontra aqui. Você não encontra palavras de opressão, porque eu uso uma linguagem mais forte, porque o seu cérebro ele só tende a entrar em estado de mudança quando ele está insatisfeito com algo. E eu uso a comunicação como uma forma de fazer você sair de um estado que você está para onde você quer estar. Então é uma linguagem científica que eu utilizo, mas toda ela com base em amor. Agora, a união, você precisa entender que você precisa fazer aliança com pessoas que vão fortalecer a sua vida. Pessoas que vão ajudar na sua vida. E dentro desse princípio de união, eu te pergunto uma coisa. Se tudo que vai e volta na conexão humana, se tudo que vai e volta, isso te assusta ou te conforta? Você tem discernimento do tamanho do conforto que eu estou tendo agora? Se tudo que vai e volta, isso te assusta ou te conforta? Você é pessoa que compartilha coisas do bem, que ajuda o outro dentro de casa, do trabalho? Ou você compartilha fake news? Você compartilha coisas negativas? Ou seja, se tudo que vai e volta, isso te assusta ou te conforta? Eu tô com um conforto gigante aqui. A pergunta é sobre você, porque essa live não é sobre mim, é sobre você. Eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para fazer a mordomia, o servir para você.
que é o princípio que eu falei antes ali. Então a união é você construir aliança com pessoas de sucesso. Aliança com pessoas de sucesso. Então quando a gente compreende que as alianças com pessoas de sucesso nos fortalece, tem uma coisa muito legal aqui que a Marlene, muito obrigado por você estar aqui, Marlene. A Marlene é uma pessoa que eu admiro do fundo do meu coração. Foi uma pessoa que me abriu muitas portas no início da minha carreira. E foi uma pessoa que ela desenvolveu o trabalho, treinou a equipe inteira dela dentro do meu treinamento, me abriu muitas portas, eu pude ajudar muito na empresa dela, que inclusive tem um depoimento muito legal dela, e ela falou ali sobre a média das 5 pessoas que a gente mais convive. A ciência nos mostra que nós somos a média das pessoas que nós convivemos e nos conectamos emocionalmente. Ou seja, hoje, se você convive com uma pessoa, mas não se conecta emocionalmente com ela, ela não tem tanto poder de influência na sua mente, no seu coração, ou seja, nas suas emoções, na sua mente. Agora, todas as pessoas que você tem convívio emocional, sim, são pessoas que vão influenciar na sua vida. Então, com quem você tem união emocional? Ou seja, pessoas que você absorve carga emocional, seja no seu trabalho, no seu ciclo social e na sua família. Aonde está isso? Então você tem que compreender claramente isso. Por exemplo, a gente criou o aplicativo Your Brain, que ele está sendo todo reformulado e em breve ele vai ter uma inovação muito grande, ele vai ser feito um lançamento dele. Quando eu criei isso é com o intuito do quê? De poder mostrar para as pessoas que nós podemos ser o poço de combustível mental dela, onde ela vai vir nutrir a sua mente todos os dias e unir essa união com princípios do bem. O princípio número 6 desses 7, para a gente ir para a parte final, é a individualidade. A individualidade, ela significa que nós somos únicos. Nós somos únicos, então nunca compare o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Isso é muito comum, pessoas quando estão iniciando uma carreira, seja uma carreira autônoma, uma empresa, um produto, um serviço, independente do que seja, ela faz uma comparação com um gigante do mercado e ela desanima. E a Bíblia já mostra o princípio da individualidade, nós somos únicos. Se você tirar um copo de água dentro do mar, o mar já não é mais o mesmo. Você é único e você tem a capacidade, sendo único, de construir coisas incríveis aqui. Por exemplo, a borboleta, quando ela estava lá no casulo, se ela olhasse para a borboleta linda e maravilhosa que estava voando, talvez ela desanimasse e não voasse. Ela desanimasse e não voasse, mas ela entendendo o individualismo, ela entendendo que ela é única e que somente o esforço dela para sair de dentro daquele casulo faria com que ela pudesse voar o mundo, você precisa compreender que talvez nesse momento, quem é você? Pense no exemplo da borboleta. Você ainda está rastejando? Você está fazendo um esforço monstro para sair desse casulo ou você já está voando? Tem gente que na sua carreira profissional está voando, na família está fazendo esforço. Tem gente que na família está voando, na carreira profissional está fazendo esforço. Quem é você nesse momento? Quem é você nesse momento? Ou seja, quando você compreende que você é individual, você é uma pessoa, não se compare com os outros. Felipe, eu posso utilizar um princípio que é chamado de modelagem? Claro que pode. Modelar pessoas de sucesso, entender o que as pessoas de sucesso fazem e compreender o princípio por trás, mas nunca vai ser igual porque você é único. Você pode modelar, nunca ser igual. Autenticidade nesse contexto que eu quero trazer para você. Dentro do princípio 7 é o princípio da soberania. E aí algumas pessoas confundem muito isso. Esse princípio de soberania, olhando pela sabedoria, olhando por uma interpretação do bem, significa poder e liderança. Poder e liderança. Se você domina a habilidade de liderar, por que poder e liderança? Pense com você. Você é forte? Pense isso. Quem acredita? Você é forte. Você já passou por várias coisas na sua vida e você superou. Você tem a capacidade de bater no seu peito e dizer, eu sou forte. Quem é forte, diga eu aí nos comentários. Você acredita? Você é forte. Eu já superei tantas coisas. Diga aí, diga eu. Quando você compreende eu sou forte, agora está o princípio da soberania aqui dentro desse contexto do bem em relação a isso. Quando você compreende o poder e liderança, que é esse conceito que eu quero que você compreenda, poder e liderança. Quando você diz eu sou forte, isso é um tipo de poder. Sabe qual é a liderança? A liderança não está somente em eu ser forte, mas a capacidade de tornar os outros fortes. Essa é o que eu quero que você se conecte para a gente finalizar o dia de hoje
com esse princípio de poder e liderança. Poder para exercer o poder do bem, o poder do amor, da compreensão, do carinho, o poder de ajudar as pessoas. Então, se você é forte e não tem a capacidade de tornar os outros fortes, você tem na sua individualidade esse poder muito grande, mas você não tem o mesmo princípio da liderança. Porque a liderança não é somente ser forte, é ter a capacidade de tornar os outros fortes. O que é o meu objetivo aqui? É conseguir tornar você forte. É ajudar você para que você se torne forte. Então, além de ser forte, o convite para você é torne os outros fortes. Por quê? Porque se você é forte, você vai construir coisas relevantes para a sua vida. Quando a gente olha a Bíblia, que é essa conexão que nós fizemos aqui, sem fins de religião, lembre-se, é somente princípios bíblicos conectados com os princípios da ciência. Quem foi o homem que usava esse princípio do poder e da liderança? Jesus. Por quê? Porque nos princípios, além dele ser forte, ele tornava os outros fortes. E esse é o verdadeiro sentido da liderança. Esse é o verdadeiro sentido. Quando eu construí o programa Empresas Disruptivas, que é um programa para líderes, automaticamente o primeiro princípio que eu olhei foi: eu preciso fazer com que essas pessoas, além de serem fortes, elas consigam tornar os outros fortes, tornar sua equipe forte, porque aí você une o princípio 5, que é a união, e tudo que eu trouxe aqui é uma conexão desses 7 itens. Então, o que eu quero finalizar dizendo para você é: além de você ser forte, se desenvolva princípios de liderança para tornar os outros fortes. Então, quero agradecer de coração a todos vocês que estiveram aqui e até breve.